Na noite do eclipse total, o mundo é novamente mergulhado em escuridão. As crianças escondem-se debaixo dos lençóis, os pais ficam acordados com as foices nas mãos. Toda a cidade do Porto vive agora aterrorizada. Após 174 anos, o Senhor do Mal renasce na cordoaria. O vampiro acorda novamente sedento pelo sangue tripeiro. Confuso, o vampiro questiona-se sobre o seu renascimento. Como poderia ele recuperar os seus poderes depois de os ter dado à sua amada Isabel? Só poderia haver uma causa: a sua morte. Pálido e ainda enfraquecido, o vampiro vagueia pelas galerias de Paris em busca de sangue fresco. Em Gondomar, a população esconde-se também em medo. O renascimento do Senhor das Sombras reativou consigo os poderes de uma besta aterrorizante. Maior que os homens, veloz como um cavalo e com um uivar ensurdecedor, o lobisomem volta a atacar, mas desta vez com mais frequência. A cada dia os gondomarenses acordam em terror com mais um corpo encontrado e a cada noite deitam-se em pânico com o pensamento de serem a próxima vítima desta mítica criatura. O padre toca o sino da igreja na esperança de acalmar a fúria do lobisomem de Gondomar, mas este só para quando chega ao cemitério de Rio Tinto, onde deixa os cadáveres ensanguentados com as suas mordidelas a apodrecer. Após o massacre de 10 jovens góticos à porta do Tasquinha, o vampiro bebe o seu sangue e recupera a sua energia. Está agora pronto para investigar a morte da sua amada e vingar-se do assassino. Quem terá feito isto à minha Isabel? Quem poderia derrotar uma mulher com poderes vampíricos? Questiona-se o malvado vampiro. Chega à conclusão que só poderia ser algo ou alguém com poderes sobrenaturais tão fortes como os seus. Passa o seu dia em branco, sem conseguir adormecer, a pensar na senhora Guilhofe e nos tempos que passou com ela e a fumar cigarro atrás de cigarro. A noite finalmente chega e está na hora do animal noturno abandonar os seus aposentos para o seu trabalho de detetive. Procura em todas as bibliotecas da cidade invicta por livros ou documentos, mas nada encontra. Dirige-se ao arquivo secreto da Câmara Municipal do Porto. As portas só poderiam ser abertas com um sacrifício de sangue do presidente. O vampiro rasga as veias deste homem e deixa o sangue escorrer. As portas abrem-se. Aqui o vampiro encontra um documento que lhe chama a atenção. Este documento fala dos túneis descobertos com as escavações para a linha de metro rosa. O Senhor das Sombras decide então aventurar-se nos túneis. À medida que desce cada vez mais fundo e prossegue nas trevas, apercebe-se que os túneis são na verdade uma antiga masmorra onde agora apenas habitam criaturas naturais e sobrenaturais. Todas estas seguem o vampiro. Veneram-no enquanto o Imperador da Noite, é o seu Messias. Finalmente, chega a uma sala com aspecto de câmara ardente. Aqui encontra numa mesa o corpo de Isabel Guilhofe, a mulher da sua vida. O vampiro grita em agonia e liberta lágrimas. Na perda de alguém que ama, até o diabo pode chorar. Quando se recompõe, o vampiro repara em pelo no chão. Decide recolher uma amostra e levá-la para o seu laboratório para analisar. Na manhã seguinte, os riotintenses,
Gondomarenses de município, acordam com mais vítimas do que o habitual no cemitério. O lobisomem de Gondomar tornava-se cada vez mais forte e violento. A sua fúria necessitava de um rival. Esse rival seria aquele que possuía a força maligna que o despertou. Um inimigo à sua altura era aquilo de que o homem-lobo procurava voltar a adormecer a besta. O lobisomem era apenas um homem normal gondomarense chamado Arnaldo Pinto antes de ser possuído por um espírito de um lobo solitário que havia sido abandonado pela sua matilha. Quando a possessão, Arnaldo transformou-se no monstro e viu-se forçado a abandonar a sociedade e a isolar-se nos matos. Voltava apenas à noite para poder olhar novamente para os seus entes queridos. Contudo, o espírito do lobo subia ao de cima e Arnaldo entrava numa onda de violência em que matava as pessoas. Arnaldo Pinto decidiu consultar a bruxa de Amarante que morava na mata de Gondomar perto do Multiusos e ela disse-lhe que precisaria de derrotar uma outra besta sobrenatural para expurgar o lobo do seu corpo. O lobisomem procurava então esse ser para regressar à sua forma humana. No laboratório do seu castelo, o vampiro da gordoaria analisava cuidadosamente a amostra de pelo que havia encontrado. Surpreende-se com o facto de ter encontrado ADN de homem e de lobo naquela amostra. O vampiro apercebe-se assim que a Isabel havia sido vítima do arqui-inimigo natural e histórico dos vampiros, o lobisomem. Começa agora a caça. Após noites em interrogatórios e incessantes buscas, o lobisomem e o vampiro chegam cada vez mais próximos um do outro. A inquietação que sentiam aproximava-se do final. Ambos preparam-se para o combate que aí vem enquanto aguardam pela próxima noite de lua cheia. O momento finalmente chega. O vampiro apanha o seu comboio fantasma para esse Bento, enquanto o lobisomem que apanhou o autocarro 800 da STCP já aguardava no local da batalha. A batalha. À meia-noite ambos encontram-se. O vampiro apenas conseguia ver uma silhueta do lobisomem que tinha a luz do luar por trás de si. No entanto, isto não impedia o vampiro de lutar. Ele conseguia compreender a forma e os movimentos do homem-lobo através do som devido às suas habilidades de morcego. Começa a grande luta entre os titãs do mal. As duas criaturas atacam-se uma à outra. O lobisomem dá arranhadelas no corpo do vampiro da gordoaria, enquanto que o vampiro o morde no pescoço. O sangue de ambos é derramado na calçada portuguesa enquanto grandes feridas se abrem. Ambos motivados pelas suas ambições. Um pelo desejo de recuperar a humanidade que o lobo lhe tirou, o outro para vingar a mulher que amou em tempos. Ainda depois de todos os golpes, chutos e pontapés, ambos se mantinham de pé, mas só um poderia ser vivo. O lobisomem, que apenas tinha força bruta, desconhecia dos poderes vampíricos que o da gordoaria possuía.
Com um berro estrondoso, o Senhor das Trevas invocou a sua horda de monstros e morcegos que deitavam fogo para atacar o lobisomem que teve aqui a sua morte. O seu único erro foi pensar que as criaturas estavam escondidas nas sombras. O vampiro e os minions são as sombras.富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。